Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, sobre um dos momentos mais importantes da história de One Piece. Pela primeira vez o tesouro tão desejado pelos piratas, apareceu na obra, logicamente, essa aparição do One Piece, ela se deu num flashback ali de Wano, do Oden, e mostra o Gold Roger chegando lá em Laugh Tale, encontrando aí o tesouro, mas ainda não nos mostrou o que é o tesouro, porque provavelmente nós só vamos saber o que é o One Piece de fato, pela ótica do Luffy e dos Mugiwaras, Pelo menos a gente espera que eles vão encontrar, porque a gente não tem certeza também. Em momento algum, o Oda disse que são os Mugiwaras que vão encontrar o One Piece. Ele apenas afirmou que o One Piece é real. Pode ser um outro grupo, enfim, um dos vilões, os Yonkous, o Lau, não sei. Mas acredito eu que vai ser os Mugiwara. Seria muito chato se os garotos aí estivessem na Grand Line aí há tanto tempo aí se aventurando, correndo risco, e não conseguissem aí cumprir com o seu objetivo, Pois bem, mas a gente pôde ter uma pequena prévia aí do que é o One Piece, através das palavras do Roger, O Roger ele chega lá em Laugh Tale, que a gente conhecia antigamente como Raftel, A romanização, ela muda um pouquinho a palavra, mas enfim, o sentido fica mais ou menos o mesmo, O conto da risada significaria, A história da risada, o conto da risada, E o Roger, depois de olhar para o One Piece, depois de ouvir a voz do One Piece, já que o Roger tem o poder de ouvir a voz das coisas, esse dom, ele ri, ele sorri. Provavelmente a gente sabe que essa risada tem alguma coisa a ver com o One Piece. E o Roger profere palavras que são muito importantes, quando ele diz que Joy Boy gostaria de ter vivido em sua era. Não creio que ele tenha estado em frente a Joy Boy. Joy Boy, a gente já conhece a história do Joy Boy, quem acompanhou os arcos anteriores de One Piece sabe, principalmente do arco da Ilha dos Homens Peixes, sabe bem da história dele, da Noa, enfim. A gente acredita, que o One Piece é algo que tem a ver com o século perdido. E qual é a minha teoria sobre o One Piece? O One Piece seria justamente um documento, talvez, quem sabe, um poneglyph que conte a história do século perdido. Pode ter outras coisas lá, tesouros, pode ser um navio, por exemplo, que tenha o One Piece, pode ser a ilha inteira que tenha o poneglyph que conte a história do século perdido e ela esteja repleta de ouro também, com outras riquezas, mas eu acredito que esse poneglyph ou algo, um outro tipo de coisa, um livro, enfim, pode ser qualquer coisa que conte a história do século perdido, deve ser o One Piece. Um livro, um poneglyph, qualquer coisa que possa conter a história desse século perdido. Por quê? Porque eu acredito que já foi dito que o século perdido é uma parte que foi apagada propositalmente da história pelos nobres mundiais. Além disso, o Shanks e o Barba Branca eles já afirmaram que apenas um Di pode encontrar o One Piece. Eu acredito que não é só um Di que possa encontrar o One Piece. Encontrar, eu acredito que qualquer um possa encontrar. Mas, porém, eu acredito que apenas um Di, um D, como você preferir falar, possa assumir o trono do mundo encontrando o One Piece. Eu acredito que o One Piece é justamente este um pedaço da história, o século perdido que foi retirado do conhecimento da população e através do conhecimento do que ocorreu de fato no século perdido, os Ds poderiam voltar a governar o mundo. Eu acredito que quem encontrar o One Piece, o Di que encontrar o One Piece, será o rei do mundo, será o rei dos piratas também. Eu acredito que talvez o chapéu de palha possa ser uma espécie do símbolo de uma coroa. Afinal, Joy Boy o usava, Gold Roger o usava e Shanks fez questão de guardá-lo para entregar a um dia, no caso, Monkey D. Luffy. E Shanks, que conviveu tanto com Roger, era possivelmente ali o mais querido dos colegas de Roger, talvez, ou um dos mais, mas
talvez aquele que era mais perto de ser um pupilo de fato do Roger, né? Ele se esforçou muito para proteger Monk de Luffy, porque ele sabia que um dia precisava ser o herdeiro do trono do mundo e libertar o planeta, né, dessa dominância aí da marinha e dos nobres que tem trazido muita exclusão, muita injustiça. A minha aposta aí para One Piece, como eu posso falar, é isso. Eu acredito que foi isso que o Roger viu. Ele viu que ele teve conhecimento do que ocorreu no século perdido, de como os dias perderam o trono do governo mundial, né, que está teoricamente desocupado. A gente sabe ali que o In está ocupando ele. Provavelmente o In tem tanto medo de que alguém encontre o One Piece e tudo mais, porque um dia possa, com o conhecimento do século perdido, retirar ele do trono do governo mundial. Eu acredito que é por aí que passa toda essa história aí, a base da história de One Piece. O One Piece é a chave para um dia assumir o trono do governo mundial. E o chapéu de palha pode ser uma espécie de coroa simbólica que o rei do mundo de One Piece usa na cabeça. Joy Boy usava chapéu de palha, Roger usava chapéu de palha e agora Luffy usa o chapéu de palha e deve ser ele a encontrar o One Piece. Ainda há outros mistérios aí que a gente tem para saber, né? O principal deles sobre as 3 armas lendárias. Pode neste poneglyph, nesse livro, ou até mesmo na ilha de Laug Tale, a gente ter alguma informação sobre as armas ancestrais. A gente já conhece um pouquinho, né, de Pluton, Poseidon e Uranus. A gente tem algumas teorias, né? Eu, por exemplo, acredito, né, que Pluton, Poseidon e Uranus podem precisar ali de uma dupla, né? Um timoneiro e um capitão, né? Mais um navio, né, que seria a carroça. O timoneiro e o capitão seriam os condutores. O navio seria a carroça e a gente teria um cavalo, que seria um animal gigante. A gente tem ali Pluton, por exemplo, que pode ter a ver, provavelmente tem a ver com a Nefertari Bibi, que pode ser ela a timoneira, a condutora. Temos ali Poseidon, que tem a ver com a Shirahoshi, com o Rei dos Mares, com a Noa, quem sabe com o Joy Boy. Pluton pode ter a ver com Sunny, com o Luffy, com a Bibi, como eu falei. Não sabemos ainda direito quem pode ser o condutor dela. Quem sabe Uranus possa ter alguma coisa a ver com o Zunisha, o Momonosuke. Enfim, a gente ainda tem muita coisa para saber. Naquela ilha onde a gente viu no capítulo 966, né, não estou, acredito eu, que dando spoiler para ninguém, a gente viu o Barba Branca e o Roger, né, tendo ali uma batalhazinha, né. A gente pode ver aí em uma ilustração anterior um telescópio e a gente presume que o Roger conseguiu enxergar através daquele telescópio, né, e que a partir dali ele pode ter encontrado informações sobre uma arma ancestral. É falado isso no capítulo 967, que o Roger tinha conhecimento sobre uma arma ancestral, e por ele ter olhado para a Lua através daquele telescópio, né, que tem na ilha onde ele teve aquele clash de espadas com Barba Branca, a gente acredita que ele pode ter alguma informação sobre Uranus. Uranus, tendo alguma relação com o povo da Lua, deveria ter alguma relação com Skypiea, com o Enel, quem sabe, pode ser ele o capitão. A gente ainda tem muita coisa aí para saber sobre One Piece, há muitos mistérios a ser revelados sobre o século perdido. Eu acredito que o One Piece também possa ser uma chave para a gente ter ali uma explosão ali na Grand Line e o retorno do All Blue, que para mim eu acredito que seja apenas a junção de todos os oceanos, né, de todos os mares, né, formando um mar só, um grande oceano onde todos os mares desagam. Esse seria o All Blue, e onde todos os peixes podem navegar para lá, podem habitar. Então eu acredito que tem muita coisa aí para acontecer. Eu creio que o One Piece acaba lá pelo capítulo 1200, então falta aí uns 250 capítulos mais ou menos, um pouco menos. 5, 6 anos, 7 anos no máximo para a gente ter o encerramento dessa obra que é tão fantástica e que a gente ama tanto. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham que é o One Piece? A gente sabe que o One Piece é real, mas ainda não sabe o que é o One Piece, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham que é o All Blue? O que vocês acham que aconteceu no século perdido? Vocês acham aí que as minhas teorias estão certas? Fica aqui nosso abraço para você que acompanhou esse vídeo, para você que vai comentar, que vai se inscrever no canal. E até a próxima, falou?